Olá, pessoal. Hoje vamos falar da terra da Shakira. Sim, a República da Colômbia, ou simplesmente Colômbia. Situa-se no noroeste da América do Sul e tem uma área total de 1.138.914 quilômetros quadrados e faz fronteira direta com 5 países: Venezuela, Brasil, Equador, Peru e o único que não é da América do Sul e sim central, o Panamá. Ao mesmo tempo, o país é banhado pelo Mar do Caribe e também pelo Oceano Pacífico. A população estimada em 2020 era de 50.374.424 pessoas, sendo considerado, portanto, o segundo país mais populoso da América do Sul, atrás somente de nós, aqui, o Brasil. Já na questão da língua espanhola nas Américas, a Colômbia é o segundo país mais populoso a usá-la como idioma oficial depois do México. E tem a segunda maior comunidade de língua espanhola no mundo, também atrás só do México, segundo o painel da população mundial. A história da Colômbia é um mosaico de culturas. Uma sinfonia de povos e tradições que se entrelaçam em um cenário geográfico diversificado. Há séculos, o solo colombiano foi palco de encontros épicos e dramas humanos. As montanhas majestosas dos Andes, como guardiãs silenciosas, testemunharam a dança das civilizações. Os Chibichas, com sua sabedoria ancestral, os Quimbaias, com suas reluzentes joias de ouro, e os Taironas, com suas cidades escondidas na selva, foram os primeiros habitantes indígenas que moldaram essa terra. Então, em 1499, os espanhóis chegaram pela primeira vez ao que é hoje o território colombiano, com a expedição de Alonso de Ojeda, com suas velas inchadas e olhos ávidos. Entre 1500 e 501, a expedição de Rodrigo de Bastidas explorou o litoral do atual país. A conquista da Colômbia pelos espanhóis se iniciou em 1525, quando Bastidas fundou Santa Marta. Em 1533, Pedro de Herédia fundou a cidade de Cartagena, que se tornou um dos mais importantes centros comerciais e portos da América Hispânica. Mas a conquista e a colonização mudou o destino dos nativos para sempre. Cerca de 90% da população indígena foi dizimada ou escravizada. O sangue e as lágrimas desses povos se misturam ao solo, criando raízes profundas. Surgia naquela época o vice-reino de Nova Granada, abrangendo territórios que hoje conhecemos como Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá e até mesmo uma fatia do noroeste do Brasil. O nome Colômbia é derivado do antropônimo genealógico Colombo, com uma homenagem ao marinheiro genovês Cristóvão Colombo, significando a terra de Colombo, e foi concebida por Francisco de Miranda para se referir a todo o Novo Mundo, especialmente aos territórios sob domínio espanhol e português. Bogotá foi fundada como a capital do novo Reino de Granada em 6 de agosto de 1538 pelo conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada, após uma expedição árdua pelos Andes, conquistando os muiscas, os habitantes indígenas do altiplano. Essa região teve seu nome alterado para Santa Fé após 1540 e tornou-se o centro do governo da Real Audiência Espanhola do Novo Reino de Granada em 1550. Depois de 1717, foi a capital do vice-reino de Nova Granada. Em meados do século XVI, a conquista do território colombiano já estava completa. Após a Batalha de Boyacá, em 7 de agosto de 1819, Bogotá tornou-se a capital da nação independente da Gran Colômbia. Foi Simón Bolívar quem rebatizou a cidade com o nome de Bogotá, como uma homenagem ao povo muisca e como um ato de emancipação em relação à coroa espanhola. Desde a independência do vice-reino de Nova Granada do Império Espanhol e durante a formação da atual Colômbia, Bogotá permanece como a capital deste território. Agora, deixando a história da conquista e colonização lá no passado, vamos conhecer o bioma da Colômbia, que, apesar de não ser um país de grande extensão territorial como o Brasil, é bastante diversificado. Boa parte do território sul colombiano é ocupado por floresta tropical, no caso, a floresta amazônica, que por si só já é possuidora
de uma das maiores biodiversidades no mundo. Há também uma grande extensão de floresta tropical úmida, encontrada principalmente na região ocidental do país, ao longo da Cordilheira dos Andes e na região costeira do Pacífico. É caracterizada por uma alta precipitação pluviométrica e uma grande variedade de espécies vegetais e animais. O país também conta com savanas, que ocupam extensas áreas no leste da Colômbia, especialmente na região dos Llanos Orientales. Estas áreas são marcadas por uma vegetação mais rasteira e adaptada à sazonalidade das chuvas. Há também os paramos, ecossistemas únicos encontrados nas altas montanhas dos Andes colombianos, acima da linha das árvores. São caracterizados por uma vegetação de gramíneas, musgos e arbustos adaptados às condições extremas de altitude e temperatura. Nas regiões costeiras, especialmente ao longo do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico, os manguezais são importantes ecossistemas que servem como berçários para várias espécies marinhas e contribuem para a proteção das costas contra a erosão. Na vastidão climática da Colômbia, o domínio é do clima equatorial, mas suas nuances são moldadas pela altitude, padrões pluviométricos e a influência dos ventos. Às margens lestes do Mar das Antilhas, estende-se a região mais árida e escaldante do país. Já entre o Oceano Pacífico e a imponente Cordilheira Ocidental, as chuvas reinam quase diariamente. Nas alturas das montanhas, é a altitude que dita as regras climáticas. Até 1.000 metros, o termômetro oscila entre o subtropical. Dos 1.000 ao 2.000 metros, o clima é temperado, com médias de 22 graus a 18, e acima disso, o frio se instala, com temperaturas entre 18 e 11 graus. Em meio a essa diversidade, a flora, a fauna colombianas florescem exuberantes. Manguezais, savanas, matas tropicais compõem o cenário abrigando uma miríade de espécies. Desde tamanduás e gambás até veados, antas, uma variedade família de macacos, onças e coatis, entre tantos outros tesouros da natureza. A lista de pássaros que ornamentam os céus e as copas das árvores na Colômbia também é enorme e bem variada. A Colômbia é um país multicultural e multiétnico. Sua população de 48 milhões de habitantes inclui uma mistura de grupos raciais: mestiços, mulatos, morenos e zambos. Os brancos colombianos têm ascendência principalmente espanhola e árabe, com influências italianas, francesas, alemãs e eslavas. Os afrodescendentes estão concentrados na região do Pacífico colombiano e nas ilhas de San Andreas, Providência e Santa Catalina. Na Colômbia, são faladas cerca de 60 línguas indígenas, além do espanhol. Diferentes dialetos regionais, como o espanhol costeño, o paisa, que é um sotaque tradicional de Medellín, e valecaucano, característico da região ocidental do país, enriquecem a diversidade linguística. A língua árabe também é oficial em Maicao, junto com o espanhol e o Wayuunaiki, falado por cerca de 400 mil indígenas distribuídos pela Colômbia e Venezuela. A culinária colombiana é uma vibrante tapeçaria de sabores. Influenciada pela diversidade de ecossistemas do país, sua rica história e a fusão de culturas indígenas, espanholas, africanas e árabes. Do litoral caribenho às altas montanhas dos Andes, cada região oferece seus próprios ingredientes e técnicas culinárias, resultando em uma variedade incrível de pratos deliciosos. Um dos elementos mais marcantes da gastronomia colombiana é a sua ênfase em ingredientes frescos e naturais. Grãos, como milho, arroz, feijão, são a base de muitas refeições, enquanto tubérculos como mandioca e batata também são comuns. Carnes, como carne de porco, frango, carne bovina e peixes frescos são amplamente consumidos, assim como uma variedade de frutas tropicais bem exóticas, viu? Um prato emblemático da Colômbia é a bandeja paisa, uma generosa e farta combinação de arroz, feijão, carne grelhada, geralmente carne de porco ou carne moída, linguiça, ovo frito, abacate, banana frita e arepa, um tipo de pão de milho. Esta refeição é uma celebração da abundância,
e uma explosão de sabores e texturas. Outro prato popular é a ajiaco, uma sopa espessa e reconfortante feita com frango, batatas, milho e ervas frescas, como coentro. É servida com creme de leite, abacate e alcaparras, adicionando camadas de sabores e cremosidade que fazem deste prato uma escolha popular, especialmente nas regiões montanhosas e frescas do país. A Colômbia também é famosa por suas bebidas tradicionais, como o café colombiano, conhecido mundialmente por sua qualidade excepcional e sabor bem encorpado. Além disso, as frutas tropicais abundantes do país são frequentemente transformadas em sucos frescos e batidos, oferecendo uma maneira refrescante de se refrescar nos climas quentes da região. Viver na Colômbia é experimentar uma mistura complexa de beleza natural deslumbrante, cultura vibrante e desafios sociais e políticos. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, o país enfrentou uma série de dificuldades, incluindo conflitos armados, narcotráfico e instabilidade política. Especialmente nas décadas entre 1970 e 90, a Colômbia passou por um período turbulento, marcado pelo surgimento e auge dos poderosos cartéis de drogas. Durante essas décadas, os cartéis, em particular o cartel de Medellín e o cartel de Cali, exerceram uma influência significativa sobre a sociedade colombiana. O cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, é amplamente considerado o cartel mais famoso e infame da história colombiana. Com sua vasta rede de tráfico de cocaína, Escobar e seu cartel acumularam enormes quantidades de riqueza e poder, desafiando diretamente o governo colombiano e as autoridades internacionais. A convivência dos colombianos com os cartéis durante aquele período era, sem dúvida, complicada, arriscada, e muitas vezes não acabava com um final feliz. Por um lado, o narcotráfico trouxe uma infusão de dinheiro para a economia do país, criando oportunidades econômicas para algumas comunidades e indivíduos. No entanto, esse influxo de dinheiro sujo também alimentou a corrupção, a violência e a instabilidade social. Muitos foram os jovens recrutados a trabalharem para o tráfico, uma vez que não havia opções de emprego para a maioria e muito menos acesso à educação. Os cartéis exerciam controle sobre vastas áreas do país, frequentemente usando violência brutal para manter o seu domínio, criando um clima de medo e incerteza para muitos colombianos. Além disso, o narcotráfico exacerbou outros problemas sociais, como a pobreza, o deslocamento forçado, conflitos armados entre grupos paramilitares, guerrilhas e forças governamentais. Inclusive, a Colômbia foi pátria de uma das guerrilhas mais perversas da América Latina, as Farc, que falarei já já. O governo colombiano e as agências da lei, como o FBI, que interveio na solução dos problemas, uma vez que os Estados Unidos recebiam grande parte da produção da cocaína colombiana, enfrentaram grandes desafios ao lidar com os cartéis e combater o narcotráfico. Operações militares e policiais foram realizadas para desmantelar as organizações criminosas, mas, muitas vezes, resultaram em violência e instabilidade ainda maiores. Uma das maiores operações de combate às drogas ocorreu em Medellín, em 2 de dezembro de 1993, quando finalmente a polícia pôs as mãos em Pablo Escobar. Ali terminava um ciclo de insegurança e violência no país. Felizmente, a Colômbia passou por mudanças significativas desde os turbulentos anos do narcotráfico. Esforços contínuos foram feitos para fortalecer as instituições do Estado, promover o desenvolvimento econômico e buscar a paz por meio de negociações de paz com grupos rebeldes. Embora os desafios persistam, a Colômbia está gradualmente emergindo de seu passado tumultuado e buscando um futuro de paz, prosperidade, justiça para todos os cidadãos. Os lugares onde o tráfico dominava, especialmente nos subúrbios, tornaram-se pontos turísticos dos mais procurados por viajantes do mundo inteiro, devido, claro, à história que Pablo Escobar construiu quando estava no comando do tráfico. Até seu túmulo se tornou um ponto turístico de grande atração. O que não faltam são turistas fazendo fotos ao lado do túmulo dele, como também em frente aos muros com pinturas que retratam a época de Escobar. Isso soa um tanto irônico e estranho, não é não?
mas curiosamente pessoas gostam de estar perto de algo histórico, mesmo que não tenha sido uma história tão feliz. As Farc, como citei há pouco, é outra parte triste da história da Colômbia. Acrônimo de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc surgiram no contexto do conflito armado colombiano, que teve suas raízes na década de 1960. O movimento teve origem em um ambiente de desigualdade social, pobreza rural, marginalização política, especialmente nas áreas rurais do país. O seu surgimento pode ser atribuído a várias influências e eventos históricos. Uma das principais influências foi a Guerra Civil na Colômbia, conhecida como La Violência, que ocorreu entre 1948 e 1958. Esse conflito deixou um legado de violência e instabilidade política, especialmente nas áreas rurais, onde a presença do Estado era limitada e as comunidades frequentemente enfrentavam abusos por parte de grupos armados. Além disso, a crescente influência do comunismo na América Latina durante a Guerra Fria também desempenhou um papel importante no surgimento das Farc. Muitos camponeses e trabalhadores rurais na Colômbia foram atraídos pelas ideias revolucionárias de igualdade social, justiça distributiva, promovidas pelos movimentos comunistas. As Farc foram oficialmente fundadas em 1964, após uma série de confrontos armados entre guerrilheiros comunistas e o exército colombiano. Seu objetivo inicial era estabelecer um governo comunista na Colômbia, lutando contra o que viam como uma elite dominante que explorava e oprimia a população rural. As Farc rapidamente cresceram em tamanho e influência, estabelecendo bases em áreas remotas e de difícil acesso do país, como as selvas e montanhas. No entanto, em 2016, após anos de negociações de paz, as Farc assinaram um acordo de paz com o governo colombiano, encerrando oficialmente seu status como um grupo guerrilheiro e iniciando o processo de desmobilização e reintegração à sociedade. Hoje em dia, apesar de não estar na lista dos países considerados de primeiro mundo e sim em pleno desenvolvimento, como nós, o Brasil, e os demais países do centro e do sul americanos, o estilo de vida na Colômbia se mistura ao dos demais vizinhos de origem latina, de sangue mais caliente. O povo colombiano, hoje em dia, é extremamente diversificado e vibrante, refletindo as influências de uma rica história cultural e uma paisagem geográfica bem variada. Tanto nas áreas rurais quanto nos grandes centros urbanos, os colombianos são conhecidos por sua calorosa hospitalidade e o espírito acolhedor. Nas áreas rurais, onde muitas vezes prevalece uma conexão mais forte com a terra e as tradições locais, os colombianos são conhecidos por sua generosidade e solidariedade comunitária. Muitas comunidades rurais mantêm tradições antigas vivas, como festivais folclóricos, danças tradicionais e celebrações religiosas, que são oportunidades para reunir famílias e vizinhos. Nos grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín e Cali, os colombianos desfrutam de uma vida cosmopolita, com uma cena cultural vibrante, uma rica oferta gastronômica e uma variedade de opções de entretenimento. Eles são conhecidos por sua paixão pela música, dança e festivais, como o Carnaval de Barranquilla, que é uma das maiores celebrações de carnaval do mundo. Como toda cidade grande, estas não estão longe de seus, digamos, entretenimentos noturnos, mas também os problemas pertinentes a esse tipo de diversão. Muitos são os turistas que procuram nos grandes centros colombianos acompanhantes para sua diversão temporária. Há uma crença entre muitos europeus e norte-americanos de que as mulheres latinas são as mais calientes do mundo. Não é raro haver, em várias cidades, até mesmo brasileiras, o chamado turismo sexual, feito por gente à procura de rápidas aventuras conjugais. O problema que isso acarreta é sério. Nos países latinos e até mesmo no Brasil, autoridades lutam contra o tráfico de pessoas, o que inclui jovens garotas aliciadas para servirem a esse tipo de entretenimento que, como todos sabemos, é contra a lei. E também vai contra os princípios da liberdade individual. Tirando problemas dessa natureza, hoje em dia a Colômbia tem muito a oferecer no campo turístico, dada a sua diversidade cultural e também natural. Quando se trata de lazer, os colombianos têm uma ampla gama de atividades que desfrutam.
Muitos gostam de passar tempo ao ar livre, seja em parques urbanos, praias tropicais ou nas belas paisagens montanhosas do país. O futebol é uma paixão nacional. Assistir a jogos de futebol ou jogar uma partida com amigos é uma atividade popular. Além disso, como já mencionei, a gastronomia desempenha um papel central na vida cotidiana dos colombianos. E muitos adoram experimentar novos pratos em restaurantes locais ou preparar refeições tradicionais em casa. A Colômbia é o lar de uma grande variedade de talentos notáveis em várias áreas, incluindo música, literatura, artes e cinema. Na música, como eu falei, Shakira, uma das cantoras mais famosas no mundo, conhecida por sua voz única e por um estilo musical que combina pop, rock, música latina e elementos árabes. Além dela, Juanes, conhecido internacionalmente, Carlos Vives, que além de cantor, é ator. Na literatura, Gabriel Garcia Marques, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Garcia Marques é amplamente considerado um dos maiores escritores do século XX. Suas obras mais famosas incluem 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos de Cólera. Ainda há Laura Restrepo, autora premiada, conhecida por seus romances aclamados pela crítica, que exploram questões sociais e políticas na Colômbia. E Héctor Abad Faciolince, escritor e jornalista, cujas obras muitas vezes abordam temas como a violência, a política e a memória histórica. Nas artes, podemos citar Fernando Botero, pintor e escultor mundialmente famoso por suas obras distintas, que retratam figuras volumosas e exageradas. E Alejandro Obregón, um dos artistas colombianos mais importantes do século XX, conhecido por suas pinturas que incorporam elementos da natureza e da cultura colombiana. No cinema, temos Ciro Guerra, diretor colombiano conhecido por filmes como O Abraço da Serpente e Pássaros de Verão, que exploram temas culturais e sociais na Colômbia. Além dele, há ainda Catalina Sandino Moreno, atriz colombiana indicada ao Oscar por sua atuação no filme Maria Cheia de Graça, que aborda o tema do tráfico de drogas na Colômbia. Como se vê, a liberdade hoje reina no país que praticamente estava condenado pelos cartéis, mas que, com a política aplicada corretamente por homens de bem, conseguiu dar a volta por cima. Medellín, que já foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, tornou-se cidade modelo e foi até eleita cidade do ano em 2013. Obrigado por assistir e até a próxima.